Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, tudo bem? Essa semana a gente tá com a Marisa, a gente vai falar um pouco sobre dublagem. Ela é diretora, atriz, ela é dubladora também. Bom, Marisa, eu queria desde já te agradecer pela sua participação, por você ter topado em vir, tá? E fique bem à vontade, muito obrigada. Oi, Renata, obrigada pelo convite. Desculpe aí os contratempos, né, os Acontece. desencontros, né, que foram muitos, né? A gente Mas demorou um no cadinho pra final, conseguir, mas estamos aqui. mas no final tudo se acertou, né? Tudo Tudo se dá certo. ajeitou. Eu queria que você começasse a contar como é que você começou com a sua carreira de dubladora. Você sempre quis? Ou, sei lá, aconteceu aí? O que que acontece? Antes de ser dubladora, eu já era atriz, eu já fazia Uhum. teatro, né? E eu comecei a me interessar pela dublagem, pela forma da dublagem, por algumas séries que eu estava assistindo que eu achava bastante interessante a maneira como os dubladores estavam se colocando, a interpretação, que era uma coisa até um pouco diferenciada, né, era bastante interessante, era bem legal para a época, era uma forma diferente, não era aquela maneira clássica de dublagem, né, da dublagem que a Aham. gente conhecia. E na época eu fazia faculdade de comunicação e, eu tinha um colega na faculdade que ele era de outra turma, que era o Ricardo Vu, que é dublador, né, Uhum. e ele mandou um bilhete para mim, no meu nome, só que o bilhete não foi endereçado para mim, foi endereçado para uma outra colega que era da minha turma, que tinha uma voz, mais grave, uma voz diferente, até bem característica, bem interessante para dublagem, Aham. e só que o bilhete bateu na minha mão. Oh. Aí eu fui falar com ele, fui perguntei: "Olha, Ricardo, você mandou esse bilhete para mim?" Ele falou: "Não, eu mandei para fulana e tal", que era um teste para fazer uma seleção na Telecine na época, Uhum. que era uma empresa de dublagem. Eu perguntei para ele: "Vem cá, eu posso ir? Eu posso fazer esse teste também?" Ele falou: "Pode, vai". E aí fomos nós 2 e a gente frequentou alguns dias lá assistindo a dublagem, depois teve um treinamentozinho aos sábados, que era com o Henrique Ogala, diretor, também com o Walter França, na época que dublava o Super-Homem, né, aquela série mais antiga do Super-Homem. Aham. E depois nós fizemos, Sim. depois dessa tipo uma escolinha, né, desse treinamento, que foi pouco tempo na realidade. A gente fez uns testes e eu passei e ela não. E eu fiquei na dublagem. Era pra ser mesmo, né? O negócio que foi parar na sua mão, que nem até então não era pra você, né? Mas. Mas são aqueles acasos que não são acasos, né, Uhum. que são é a bala perdida que não é perdida, né, ela vem Exatamente. direto para você, né. E aí, que bom, né? Que você tá aí até hoje. São quantos anos já de dublagem? 44, É bastante tempo, né? 44 anos de profissão já. É. E, 20 e poucos de direção e 44 como dubladora. uhum. E por falar em assim, dublagem, quais são os processos, né, que. Quais os desafios que você passa assim num processo de dublagem que você enfrenta, que você pode contar assim? Olha, os desafios são muitos. O maior desafio é você mesmo, né, você qualificar o teu trabalho para que o teu É. trabalho, desponte na frente de muitos outros, porque como em toda profissão, profissionais tem muitos. Mas aqueles realmente qualificados, aqueles realmente que têm condição de despontar e despertar algum interesse que seja no mercado, né, esses aí é que vão sobreviver na realidade. Não adianta você dizer: "Ah, o mercado está encharcado de dublador, está cheio de cursinho, está isso, está aquilo", como em todas as profissões, É. né. O fato de você fazer uma faculdade de medicina é imperativo de que você, se transforme num bom médico e que você sobreviva como médico. Né, de você ser um advogado, a gente conhece muitos advogados aí que estão fazendo outras coisas, Uhum. né. E na nossa profissão também não é diferente. O desafio maior é você ter perseverança, de você querer se qualificar, de você pegar um bom profissional de voz, que queira te dar uma condução, um direcionamento técnico pertinente à tua área, né, é você se desenvolver como ator,
tá Uhum. sempre, fazendo cursos, né, tá sempre Se observando, qualificando, né. se qualificando, se qualificando para a profissão. Porque senão se você der mais do mesmo sempre, qual é a vantagem? Quem é que vai querer você, se você dá mais do mesmo, É, tem que ter um né? diferencial, né, senão não acaba, não Tem que ter um compensa. diferencial, né. Você tem que furar essa bolha, e não é panela, é a bolha mesmo. Ok que alguns diretores preferem trabalhar com esses ou outros dubladores, porque se afinam mais, gostam mais do trabalho daquele dublador, né. Mas se você for bom, eu acho que você fura essa bolha. É. É como você falou, né? Qualquer outra profissão, você tem sempre que estar buscando melhorar, né? Porque você já sabe, né? Que você sempre tem que estar buscando melhorar, porque senão você acaba nessa digamos Na assim, no mesmice, né. mesmice, né? Então, vamos falar um pouco da questão da IA, por exemplo. Já que você citou que essa questão da qualidade, o que Hum. você vê hoje em dia com essa inteligência artificial atuando na dublagem? Olha, eu não sei se a inteligência artificial já está interferindo diretamente na dublagem, mas vai interferir. E eu acho que os profissionais de dublagem, eles têm que estar atentos a isso, eles têm não podem simplesmente se vestir da síndrome do avestruz, enfiar a cabeça na terra e fingir que nada está acontecendo, porque o Uhum, resto do corpo está do lado de fora e vai ser sim. atingido, né. Então eu acho que, a questão da IA para regulamentação, né, só com um projeto de lei que vai regulamentar efetivamente a nossa profissão, que vai nos dar uma certa proteção, né, com artigos taxativos, com artigos pertinentes à nossa profissão. Uhum. Não adianta vir no genérico, porque no genérico não vai, como é que eu vou te dizer, não vai nos proteger, não vai nos beneficiar diretamente. Né, porque uma coisa é regular, outra coisa é regulamentar, né. Uhum. Então a regulamentação da profissão, ela exige que existam PLs específicos para cada profissão, porque elas vão o mais abrangente, o PL mais abrangente, que é o 2338, ele vai pegar nas profissões de um modo geral. Uhum. E vai haver lacunas, perdão, vai haver lacunas, né, em que essas lacunas vão precisar ser preenchidas por leis específicas. E são Sim. essas leis que vão ditar as normas pertinentes à inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem que ser um recurso, e não uma forma de extinção de profissão. Ela tem que atender a profissão, e não prejudicar a profissão, né. E em relação à nossa profissão, você veja que houve uma prova agora, eu não sei se foi da Ancine, Uhum. em que, a redação era: "A inteligência artificial, ela beneficia", como é que você vê a inteligência artificial em relação aos dubladores? Eu vou até procurar aqui, que isso foi uma questão que nós até discutimos sobre isso, só me dá um tempinho que eu vou Uhum, procurar claro. aqui no celular, o tema da redação, e é uma coisa que atinge realmente a categoria, é uma coisa que atinge diretamente a categoria, né, é um problema muito grave, e que se nós dubladores não atentarmos sobre isso, não nos movimentarmos, não nos unirmos em relação a isso, Uhum. nós vamos sucumbir, porque o interesse, você veja que o interesse é a parte, financeira. Digamos Então que agilizar o processo, né, e economia, né, não é nem agilizar o processo não, eh eh, como é que se diz? É o valor, né, são os valores, o que que você pode baratear na dublagem, Uhum. vamos dizer assim. E esse baratear, de que maneira vai ser feito isso? Vai ser com o detrimento do profissional, com a perda de valores do profissional? Por isso que nós temos que nos qualificar na dublagem como profissionais, entregar uma dublagem de excelência, para que isso não aconteça, porque senão qualquer inteligência artificial vai substituir. Qualquer porcaria, qualquer mais do mesmo, vai substituir, entendeu? É. É sobre isso, né.
Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa E vocês, enquanto você procura, né? E vocês, enquanto hum. dublador, vocês já fizeram algum tipo de lei para isso? Já chegaram a se movimentar com relação a isso? Nós temos alguns PLs que nós estamos trabalhando em cima deles, né, e que nos beneficiam diretamente, né. Então é importante, mas é isso que eu estou falando para você, é importante que a categoria se una e se informe. Não Uhum. adianta você seguir como massa de manobra apoiando esse ou aquele: "Ah, eu apoio o PL tal, eu apoio o PL", você sabe o que que esse PL está falando, sobre o que, fala esse PL? Você Uhum. sabe se ele realmente te beneficia, É que às vezes né? você tá apoiando uma coisa e às E vezes não nem vai te vai. servir nem de É, não não vai vai te servir servir de de nada. nada, Sim. não é verdade? Então é importante que a gente, perceba isso, né, que a gente esteja atento a esse tipo de coisa, para que a gente não dê um tiro no pé, Sim. né. Mas isso, sugere esforço da categoria, sugere interesse da categoria, né. Não é simplesmente: "Ah, eu vou deixar que alguns conduzam e eu vou simplesmente ir atrás". Não, é necessário, é importante que você se informe, para saber o que que você está apoiando e se procede, né. Sim. Essa questão da IA é complicada, né? Porque aí é como você falou também. Você bota e também você, às vezes, muitas das vezes, vai perder, né, a qualidade do produto. Tem tudo isso também. Sim, eu estou digitando aqui pedindo ajuda, Uhum. para que as pessoas me deem esse tema da redação. Mas fala aí. Pode continuar. Mas, e aí, falando assim, enquanto depois a gente pode voltar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco, assim, dos seus personagens. Qual foi, assim, o mais que você acha que foi mais desafiador pra você? O que, né, o que você possa contar? Olha, cada personagem ele te instiga e te desafia de uma forma diferente, né, seja no drama, seja na comédia, seja no desenho, seja eh, num game. Cada um tem a sua especificidade, né, e a gente vai caminhando com ele, né. Eu fiz uma dublagem uma vez de um filme chamado Elizabeth, que era sobre a rainha Elizabeth, que era a Cate Blanchett, que eu dublava, e o match de voz, a voz da Cate Blanchett é uma voz muito mais grave que a minha, né, Uhum. então é um desafio chegar nesse tom de voz, sem perder a interpretação, sem perder, a interpretação inclusive da época, porque pede uma interpretação diferenciada, porque é um filme de época, então existe uma outra maneira de falar, existe uma maneira mais clássica de você se colocar, né, e você descer o tom na escala, né, às vezes é bastante difícil, né, Uhum. porque, não é o teu tom normal de falar, né, não é o teu timbre vocal, vamos dizer assim, e isso é um desafio, né. Como eu fiz um filme agora há pouco tempo, Uhum. que eu não sei o nome, é de uma é um longa que eu gravei há pouco tempo pra Amazon, e eu ainda não lembro o nome. E era uma mulher mais que exigia um peso maior na voz e tudo. E ela é até mais nova do que eu, mas a voz dela era um pouco mais pesada e a situação era um drama, então exigia um peso maior, né, então é desafiante nesse sentido. É E, desafiador. uhum. E qual. Existe alguma técnica, algum exercício que você faça antes de fazer uma dublagem? Não, antes não. O necessário é que você esteja sempre atento para ver se a sua voz está colocada, né. Uhum. Em que região você está colocando a tua voz, de que maneira você está utilizando a tua voz. Exercícios são necessários sim, até para articulação, para fortificar a musculatura da garganta, a musculatura da boca inclusive, né. É necessário, mas na correria, no dia a dia mesmo, a gente pouco tem tempo para isso. A não ser quando você está com um problema, na garganta, quando você está com uma faringite, uma laringite, com uma gripe, alguma coisa que afete as tuas pregas vocais, né, que aí é de suma importância que você faça uma nebulização, que você faça exercícios até no tubo com água, né, são exercícios que são indicados pela própria fono para que a gente possa trabalhar, né. É porque o processo de dublagem é bem rápido, né? Assim. Muito. Você chega a dublar.
Você tem uma média de quantos personagens assim você dubla num dia? Não, não tenho, porque isso é muito relativo. Principalmente hoje em dia, né, como diretora eu estou mais, né, dirigindo do que dublando propriamente, o que me incomoda, porque eu gostaria mais de estar dublando do que Você dirigindo. prefere Antigamente dublar, né? prefiro. Antigamente, quando eu era só dubladora, aí a gente saía de um estúdio, entrava em outro, saía de um estúdio, entrava em outro, e hoje em dia tudo mudou, né. Hoje em Uhum. dia, a demanda de personagens, às vezes, escasseia muito mais para mulheres do que para homens, né, homens têm muito mais personagens masculinos para fazer, então não dá para avaliar isso não. Entendi. E por falar em direção, eu queria que você explicasse um pouco como que é esse processo de direção, porque tem essa diferença, né, de dirigir e dublar, né? Sim, o diretor ele é responsável por todo o produto, né, ele é responsável até pelo produto final quase que, né, não na mixagem, mas ele assiste o filme, ele hoje em dia ele não minuta, mas o filme antigamente a gente minutava, a gente fazia os esquemas, que eram as entradas e saídas dos dubladores, hoje em dia não. Hoje em dia a gente preenche o mapa com a escalação, que a gente escala o dublador pertinente ao personagem que você acha que vai se adequar mais, né, e você assiste o filme, você vê o texto, você revisa aquele texto, vê se há erros de português, que geralmente são vários erros, inclusive de Uhum. gramática, né, de concordância verbal, concordância nominal, você corrige esse tipo de coisa, você corrige, às vezes, repetição de personagens que a fala está para um personagem, quando na realidade é para outro, está trocado. São várias coisas que acontecem e a direção artística dentro do estúdio propriamente dita, que é a direção do ator. É aquilo que você vai a informação que você vai passar para o ator, da questão da personagem, características, personalidade, né, atribuídas à própria personagem, como ele se posiciona, como ele fala, né, para que o ator possa desempenhar o seu trabalho a contento. Uhum. E Além do sincronismo, né, é, que com você também certeza, tem né? que, né, que Sim. você também tem que ver. Enquanto diretora, o que que você busca assim num dublador para, né, para fazer aquela série ou aquele filme específico? Eu busco um dublador, que seja completo, eu gosto muito de dizer que o que que você espera de um dublador? É que ele me surpreenda na bancada, né, Uhum. que ele tire risos de mim ou que ele me emocione. É isso que eu espero de um dublador quando eu escalo, né. Não é que ele venha isso pode ser o personagem que for, até um personagem que não tenha fala. Muitas vezes no desenho a gente tem personagenzinhos, bonecos, bichinhos, que não vêm na ME e que a gente tem que fazer. Agora se você faz aquele som de qualquer jeito, se você não ensaia, se você não vê, vai ficar uma porcaria. Ao passo que se você assiste aquela cena, se você dá uma característica até para o bichinho, uma coisinha engraçada, um sonzinho engraçado, mesmo ele não falando, vai contribuir, vai dar uma qualidade para a produção, entendeu? Uhum. É, e por falar assim, eu queria te fazer uma pergunta, falar em qualidade, eu queria saber qual a sua opinião, assim, quanto a muitas das vezes se colocarem, vamos dizer assim, atores para fazer uma dublagem, ou até mesmo um cantor para fazer uma dublagem. O que que você acha sobre isso? Eu só vou te corrigir do seguinte, atores todos nós somos Sim, atores, sim, desculpa, atrizes em dublagem. Você fala em relação a Star Talent, sim, né? isso. Que eles chamam de Star Talent, cantores, né. Uhum, O cantor ele não é ator, então ele já vai ter uma deficiência de interpretação, a não ser que ele seja um ator nato, que ele tenha essas condições e já saiba interpretar, já tenha, trazido isso, vamos dizer assim, com ele, esse dom com ele, né. Se ele não passou por cursos, se ele não passou por por se aprimorar como ator, tirar até um registro profissional de ator, né. Mas isso é uma exigência do cliente que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né. Então a gente tem que aceitar e dirigir, e muitas vezes até aceitar a interferência do próprio cliente nessa ou naquela fala, daquele modo, porque é o que ele quer, porque é o a nesse caso o Star Talent, não é só a voz que ele está trazendo como contribuição, ele está trazendo também a imagem dele,
né, aquilo que ele vende como marketing, aquilo que ele vende nas telas, aquilo que ele vende ou na novela, aquilo que ele vende como cantor no palco, e é isso que o cliente está querendo. Na realidade, ele está querendo promover o produto dele através da mídia, do marketing, de tantos seguidores, de como isso vai estourar no mercado e de O quanto quantos isso vão vai render de assistir. dinheiro também, né. Exatamente, na realidade é sempre o dinheiro que importa, né. Tudo bem que nós como diretores ficamos com o pepino de entregar a qualidade, porque um profissional de dublagem que tem a expertise para fazer aquele trabalho, né, ele vai, demandar menos tempo do que aquele que não tem, Uhum. do que aquele que é só star talent, do que aquele que é só cantor, ou que é só, eh eh enfim, influencer, né, Uhum. e, enfim, aí o diretor é que vai se danar, porque vai ter que dar ao ator, aquele profissional do momento, a qualidade que o produto exige, porque no final ele vai ser cobrado dessa qualidade. Sim. Querendo ou não, ele vai ser cobrado. Mesmo que não tenha sido dado ao diretor condições, quando eu digo condições, não é condições de estúdio, não é de nada, é condições da própria do próprio profissional que foi escalado e denominado para aquele papel. É porque é diferente, né, quando você vai dirigir um dublador, tipo, a pessoa já sabe, vamos dizer assim, de uma certa forma, o que fazer. Ele é Agora ator em dublagem, ele ele conhece o ele mecanismo da dublagem, ele conhece o mecanismo do trabalhar apenas com a voz para emocionar, uhum. entendeu? É. E pegando essa questão, quando você tem um produto, né, o original que vem pra vocês e vocês precisam fazer nessa adaptação pra dublagem e tal, quais são os desafios que vocês enfrentam assim, né? Porque às vezes Os você tem. desafios são muitos, porque é uma versão na realidade que você está fazendo, né, não sei se você lembra, se você já viu algum filme da Ebert que fala versão brasileira, Uhum. Herbert Richards. Então, é a versão, né, é falar na nossa língua, é falar com os nossos maneirismos, com a nossa história, com as nossas características do nosso país, com as nossas piadas, né. Muitas vezes não dá para você botar uma piada muito regional, né, porque hoje em dia com a globalização, todos conhecem tudo em todos os países, né, mas tem, piadas que são muito, pertinentes ao próprio país de origem, né, muito americano, muito alemão, muito, vamos dizer assim, no idioma deles, que é característico deles. E aí, ou a gente neutraliza isso, até acaba perdendo a própria piada, porque não tem como fazer essa versão, né, porque ela é tão regional, ela é tão do local, ela é tão característica, que você não consegue. Ou então você vai trazer isso para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, né, para as nossas raízes, para a fronteira, para as nossas fronteiras, para o Brasil, para a gente poder adaptar isso e transformar numa piada que seja realmente engraçada ou numa coisa que seja pertinente à nossa realidade. E pensar em encaixar essas piadas também deve ser bem complicado, né? Porque você tem que. É bem desafiador, porque não é só a piada, né, é o contexto da piada, é o sincronismo, será que isso vai caber na boca? Será que na labial isso vai ficar real, vai ficar verdadeiro, vai convencer? Tudo isso, né. Eu imagino que seja bem complicado mesmo esse sentido, né? Assim, de você fazer toda essa mudança, né? Sim. É algo que seja bem difícil, assim. Bom, você conseguiu achar a entrevista? Olha, eu até parei de procurar aqui, que eu estava conversando com você, deixa eu ver se me mandaram alguma resposta, alguma coisa, não me mandaram. Mas era assim, era em relação à inteligência artificial, o que que a pessoa achava da inteligência artificial, existir para substituir o profissional de dublagem. Meu Deus. É, entendeu? O Era que uma já coisa estão mais ou meio que menos assim. fazendo, não estão, não? Assim, de uma certa forma. Eu não sei te dizer se isso já está realmente acontecendo, essa prática já está existindo, né, não tenho como te dar essa informação com certeza, mas é um fantasma que já está batendo na nossa porta aí, e já é de muito tempo, não é de agora não.
né, se Uhum. vocês acham que isso vai dar só daqui a 10 anos, não, já está batendo na porta. É porque eu acho que agora tá sendo muito mais falado, né? Eu acho Sim, que estourou, assim, agora essa questão da IA, né? Depois sim. também daquele movimento, que eu não sei se você faz parte, mas do movimento que fizeram, né, também vocês dubladores. E acho que isso deu uma estourada, assim, né? Acho que talvez agora, acho que digamos assim, o público em geral teve mais esse conhecimento, né? Do que tá se Uhum, acontecendo com a dublagem. uhum. Bom, Marisa, o nosso papo foi rápido, né? Mas E eu eu espero que eu queria. tenha contribuído, né. Ai, com certeza. Eu queria muito te agradecer, né, por essa conversa. A gente pode, caso sua disponibilidade, óbvio, a gente marca uma parte 2 aí, se o pessoal gostar. Sim, com É, certeza. eu queria muito te agradecer. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina, eu é que agradeço, eu só peço desculpas por não estar tão disponível assim, é porque a vida está muito corrida realmente, eu faço parte da associação de dubladores Dário de Castro, do colegiado, então a gente está sempre se reunindo, discutindo questões de projeto de lei, e vários que venham a beneficiar a nossa categoria, né, Vocês tiveram aquela desse. reunião, né, em Brasília também, né? Se você. Não, a reunião que foi em Brasília, a ADDC não participou. Teve uma que nós participamos com a Ordem dos Advogados. Essa nós estávamos presentes, sim, né? Uhum. Onde a gente arguiu, inclusive, personalidades, pessoas que estão inteiradas desse assunto da inteligência artificial, né? A gente está tentando, de alguma forma, estabelecer projetos de lei que venham nos beneficiar com isso, né? Sim, sim. Bom, muito obrigada. Deixa um espaço se você quiser falar alguma coisa, final pro pessoal, divulgar, né, suas redes sociais, seu trabalho, pode ficar à vontade. Que vocês, sigam a ADDC, Associação de Dubladores Dário de Castro, que interajam com a gente, que tragam sugestões, que participem, porque nós estamos retornando, a ADDC agora está retornando com uma nova roupagem, né, de colegiado, que pretende atender e contemplar os dubladores com tudo que seja benéfico, com projetos de lei que sejam benéficos, que mantenha a nossa profissão, né. Então que vocês sigam a ADDC, Associação de Dubladores Dário de Castro. E o meu Instagram está lá, é Marisaleal05, quem quiser dar o prazer da presença, de me seguir, de interagir comigo, eu também agradeço. É isso, isso aí, pessoal, sigam lá, né, apoiem, porque é uma profissão, né, muito importante. É isso. Bom, gente, até a próxima. Beijos e tchauzinho.